Algoritmos e linguagem C para engenharia elétrica. Estrutura de repetição for. Vimos como controlar o fluxo de execução para possibilitar a execução condicional de um trecho de código. É possível fazer um outro tipo de desvio para permitir a execução repetida de um trecho de código. Uma estrutura de repetição possibilita que um código seja executado repetidamente de maneira controlada. Aqui vemos um fluxo de execução com repetição. Repare na entrada da estrutura de repetição. Ali haverá uma condição que será responsável pelo controle da repetição de um certo código. Ao final da execução do código a ser repetido, o controle será transferido novamente para a condição. Ali será decidido se o fluxo de execução continuará a ser repetido ou se ele sairá da estrutura de repetição. É interessante notar que essa estrutura possibilita que o código entre na estrutura de repetição e saia sem executar nenhuma repetição de código. Tudo isso será controlado pela condição representada pelo losango no fluxograma. Uma estrutura de repetição pode ser utilizada para eliminar a digitação de códigos repetidos ou permitir a escrita de um programa interativo que será controlado por condições, algo que seria impossível de escrever sem utilização de estruturas de seleção e repetição. Começaremos nosso estudo de estruturas de repetição pelo estudo do comando for. Este fluxograma ilustra o funcionamento do comando for. Ao entrar nessa estrutura de repetição, é possível executar um código de inicialização. Ele pode ser utilizado para inicializar variáveis. Também podemos ver a presença de uma expressão booleana. Essa será a expressão responsável por controlar a repetição. Se avaliada como verdadeira, permitirá a execução de uma instrução ou de um bloco de instruções. Ao final da execução da instrução ou do bloco de instrução, será executado um código de atualização. Ele poderá ser utilizado para atualizar os valores de variáveis de controle. Ao final da atualização das variáveis de controle, a expressão booleana será novamente avaliada. Caso ela seja avaliada como verdadeira, o código interno ao for será repetido. Caso contrário, o for será finalizado e será executada a próxima instrução exterior ao for. Agora podemos ver a sintaxe do comando for. Na linha 2, vemos a repetição de apenas uma instrução. Repare no ponto e vírgula após a instrução. Na linha 8, vemos a sintaxe do comando for. Aqui vemos a repetição de um bloco de instruções. Repare na presença de chaves, delimitando as instruções que serão repetidas. Repare também que em ambas apresentações, dentro dos parênteses temos inicialização, expressão booleana e atualização. O ponto e vírgula é utilizado para separar essas expressões. Aqui temos um exemplo de código que utiliza a estrutura de repetição for. Ele imprimirá os números de 1 até 10. A instrução representada pela função printf será utilizada para exibir os valores da variável de controle i. Ao entrar no for na linha 6, é executada a instrução de inicialização i igual a 1. Ela atribuirá o valor 1 à variável de controle i. Em seguida, será executada a expressão booleana i menor ou igual a 10. E como 1 é menor ou igual a 10, a linha 7 será executada, imprimindo na tela o valor 1. Após a impressão na tela, a expressão i++ será executada. Ela incrementará em 1 o valor de i. Assim, i valerá 2. Esse será o novo valor testado pela expressão booleana i menor ou igual a 10. Uma vez que 2 é menor ou igual a 10, então essa expressão será avaliada como verdadeira e a linha 7 será executada novamente. O valor 2 será escrito na tela. Esse código se repetirá até que a variável i tenha o valor 11. Nesse momento, a expressão 11 menor ou igual a 10
será avaliada como falsa e o controle será transferido para a primeira instrução após o for. Nesse caso, returne 0 e o programa será encerrado. Vamos ver a execução deste código. Repare na tela os valores de 1 até 10. Esse código poderia imprimir milhares ou milhões de números, com apenas essas poucas linhas de código. Bastaria configurar a expressão booleana para controlar o momento de parada da impressão. Estruturas de repetição são conhecidas também como loop e laço de repetição. Ao utilizar um loop, é importante ter em mente como o loop deverá ser quebrado, ou em outras palavras, como ou quando o laço de repetição alcançará o fim da computação. Errar a condição de parada ou esquecer de atualizar os valores das variáveis da expressão booleana de controle poderá prender o fluxo de execução dentro do loop. Assim, o programa rodará infinitamente, ou até ser finalizado por um estímulo externo. Veja abaixo um exemplo de uma única linha de loop infinito proposital. Uma vez que esse laço de repetição for não possui inicialização, expressão booleana de controle e expressão de atualização, ele repetirá infinitamente até ser finalizado por algum estímulo externo. É possível gerar números pares utilizando diferentes estratégias. Essa é uma delas, e ela demonstra que é possível utilizar um if dentro de um for para testar se um valor é par. Aqui, para determinar se um valor é par, é feita divisão por 2, e toda vez que o resto tiver o valor 0, então a expressão booleana da linha 7 será avaliada como verdadeira e o printf será executado. Outra maneira de gerar pares seria a partir de um primeiro par ir somando o valor 2 à variável de controle. Nesse caso, não seria necessário o uso do if. Geralmente, na programação, existem diversas maneiras de resolver um problema, algumas mais rápidas, outras mais elegantes, outras mais simples. Essa foi apenas uma maneira de ilustrar que é possível combinar os comandos, funções e operações para resolver o problema de gerar números pares. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração deste material. Deixarei o link para o repositório do GitLab na descrição do vídeo. Nesse repositório serão armazenados os códigos apresentados. É isso, até o próximo vídeo.